Universo Acadêmico está no ar e destaca a principal estatística sobre o feminicídio no Brasil. A cada 7 horas, uma mulher é morta em nosso país pelo simples fato de ser mulher. Na semana em que o mundo celebrou o Dia Internacional da Mulher, os cursos de Psicologia, Jornalismo, Design e Design de Moda da UFN promoveram intervenções artísticas para ampliar a reflexão sobre o tema. Frases e caricaturas femininas nos prédios 13 e 16 do Conjunto 3 da Universidade Franciscana deram voz aos processos de luta, à realidade violenta em que vivem as mulheres e uma esperança pelo fim da desigualdade de gênero no Brasil. Perto dali, no Conjunto 2, o debate foi no sentido de esclarecer e aprofundar o significado de igualdade de gênero. Sobre a questão do que é masculinidade, quais são os modelos que se tem de masculinidade, mas para fazer essa reflexão conjunta com todos eles, né? Sair um pouco da parte, digamos, mais técnica dos nossos cursos e promover algumas questões mais humanas entre os nossos alunos. A reflexão teve como base o documentário O Silêncio dos Homens. A iniciativa, que reuniu os acadêmicos de todos os cursos de engenharia da Universidade Franciscana, começou a ser construída entre os professores ainda em 2019. E a ideia é que os homens também tomem consciência que que a violência contra as mulheres e que a desigualdade de gênero, elas têm impactos em todos os setores. Então, elas têm impacto no setor econômico, elas têm impacto no setor da educação, né? E resolvendo isso aos poucos, a gente tem mais mulheres nos ambientes científicos que vão gerar ciência com maior qualidade, a gente vai ter mais mulheres no mercado de trabalho, a gente vai ter, daí entra num ciclo, né? A gente vai ter uma diminuição da violência contra a mulher, menos mulheres também em situações de vulnerabilidade. Então, resolvendo isso, a gente vai resolvendo as questões em vários outros setores. O debate do assunto também é incentivado pela Agenda da ONU para 2030, na qual estabelece 17 objetivos que contribuem para a redução das desigualdades de gênero no mundo. Depois da exibição do filme, a discussão seguiu com uma psicóloga do PAIP da UFN, o Programa de Atenção Integrada em Psicologia, um momento para tentar responder várias questões sobre o tema. Quais são os modelos de masculinidade que nós temos hoje? Por que a gente precisa seguir os modelos que os nossos pais nos transmitiram? Será que é possível nós termos um modelo melhor? Será que a gente consegue conversar melhor com as nossas parceiras, né? As pessoas com as quais nós convivemos? E essa é a ideia, né? Que a gente consiga repensar esses modelos de masculinidade e outras questões que vão surgir a partir disso. O Universo Acadêmico segue agora com o Índice do Custo de Vida em fevereiro para Santa Maria. É muito legal essas iniciativas, mas a gente está aqui para falar de economia também, né? O Índice do Custo de Vida em Santa Maria, quem é a nossa companhia neste primeiro bloco e também vai estar ao longo do programa conosco na edição de hoje do Universo Acadêmico, é o professor Matheus Froza, que coordena, né, a divulgação do Índice do Custo de Vida aqui em Santa Maria. Ele é também secretário de Finanças da Prefeitura de Santa Maria. Pessoal, para quem ainda não sabe, a inflação de fevereiro em Santa Maria foi a menor registrada para o mesmo mês nos últimos 5 anos. O índice só não foi ainda menor porque a instabilidade política, a estiagem, o dólar alto, a chegada do coronavírus e também a frustração com o produto interno bruto nacional elevaram os preços em alguns artigos. Essa pesquisa ela foi feita pelo Laboratório de Práticas Econômicas aqui da Universidade Franciscana e o professor Matheus Froza agora explica então para a gente. Professor, começo lhe dando as boas-vindas mais uma vez ao Universo Acadêmico e mostrando a primeira tela para o senhor aqui, professor. Vamos lá então. Olha só, nós tivemos em janeiro 0,29 a inflação, né, para 2020 e para fevereiro 0,1. Há quem goste de colocar ali 0,10, que é a mesma coisa, a mesma né, coisa, professor? na verdade. Quais os motivos que levaram essa queda aí de praticamente 0,2 pontos percentuais? Vamos lá. Primeiramente, essa queda reflete o resultado do PIB, ele chega até, ele transparece, ele transborda até para o estado e para o município também. O PIB baixo, que fechou 1,1% em 2019, significa, de modo geral, pouca capacidade produtiva. PIB baixo é demanda reprimida, melhor ainda. As pessoas não estão demandando bens novos.
E se eu não estou demandando bens novos, eu não estou empregando. Isso é reflexo, então, basicamente, 11 milhões e meio de pessoas atualmente estão desempregadas aqui no país. Sim, a gente tem na próxima tela, o Márcio Santos está colocando para a gente aqui, a variação no ano, ou seja, a inflação juntando janeiro e fevereiro, 0,38%. E nos últimos 12 meses, de fevereiro de 2019 até o fevereiro atual, 3,68%. Eu sempre faço a mesma pergunta, professor, mas eu acredito que ela seja recorrente. Fica dentro de uma meta, fica dentro daquilo que é esperado pelo comércio, por quem, por exemplo, no seu caso, que também é secretário de Finanças de um município como Santa Maria com 300 mil habitantes? De janeiro a 2019, a dezembro de 2019, a inflação, ou seja, fechou 2019 em 4,31 pelo IPCA. E a nossa inflação aqui fechou em 4,23, se eu não me engano, ao ano aqui em Santa Maria. Valores muito próximos. Mas pegando o gancho dessa tela aqui, eu costumo falar muito em aula até, cuidado com os erros de interpretação, cuidados com os erros de interpretação. O que ocorre nisso? Eu tenho a variação de 0,38 no ano, mas qual que é a tendência? O que vai entrar em março? O que vai entrar em abril? A tendência é sim de disparada nos preços. Muito motivado por 3 fatores fundamentais até então, que é sim a questão do dólar, que vai ter um impacto bem significativo, é a própria questão do coronavírus também, que vem também impactar e nós não temos a dimensão o que isso pode ocorrer. Se nós levar em consideração só a Bolsa de Valores, é uma crise que já é maior que 2008, a do subprime, e o terceiro é a questão política. Parece, nós temos uma manifestação convocada para o dia 15 de março, nós devemos ver de que forma ela vai ser recebida tanto pelo Senado quanto também pela Câmara dos Deputados, se teremos ou não a votação das reformas, que é o que nós precisamos nesse momento. Agora, professor, o que explica, na verdade, os dados da próxima tela que a gente vai mostrar agora? Por que fevereiro de 2020 registrou a menor inflação dos últimos 5 anos para o mês de fevereiro, que ainda é um mês, tradicionalmente, em que as pessoas, por exemplo, aproveitam, né, para tirar carnaval, também, férias. para fazer alguns investimentos e tudo mais. Se a gente observar nessa tela, o Márcio Santos está mostrando em tela cheia para você aí, ó, em fevereiro de 2015, por exemplo, nós tivemos 1,28% de inflação. E passados aí 5 anos, 0,1. O que vai explicar toda essa gangorra, esse sobe e desce aí, professor? O que está acontecendo, na verdade, aqui, a economia é baseada em expectativa. Então, a minha expectativa de futuro, ela não é boa. E o que leva as pessoas a não gastarem. Se eu não tenho certeza que eu vou continuar no meu emprego no mês que vem, eu não tenho certeza se eu vou continuar no meu emprego no próximo semestre, e que leva as pessoas a tirar o pé do freio. Por isso que quem passou pelo litoral gaúcho ou litoral catarinense pode ter identificado que nunca teve tanta casa para alugar e para vender. Isso demonstra que as pessoas, quem tirou férias, não foi viajar. Eu estou receoso em consumir, por mais que os juros estejam baixos. E provavelmente o governo precisa agir rápido em baixar novamente a taxa de juros. Eu buscar investimento sim em gasto público, por mais que diga, isso é uma política keynesiana. Eu preciso investir em infraestrutura, investir em hospital, investir em estradas, na construção civil para gerar emprego. Eu preciso me recuperar, porque eu não tenho o tamanho de extensão que essa crise provocada pelo petróleo no primeiro momento e depois por uma pandemia mundial, que isso atinge em cheio a situação econômica do país. Fora isso, uma instabilidade política que se instaura. Porque até o momento, o presidente não veio a público justificar quais vão ser as medidas, o ministro da Economia não veio a público justificar o que ele vai fazer para conter essa pandemia em termos econômicos. Os Estados Unidos já anunciou, inclusive jogos da NBA, inclusive medidas para reaquecer a economia interna, o mercado interno, endógeno. E nós estamos esperando o quê? Vir outro humorista nos dizer o que vai fazer? Me parece. Mas eu tenho plena convicção que o ministro Guedes deve saber o que está fazendo. Mas talvez ele não tenha a força política para implementar as medidas que têm que ser feitas. Aqueles 3 itens, basicamente, que compõem, né, o nosso dia a dia, de novo, professor, aparecem no mês de fevereiro. E é a alimentação. A alimentação está ali, o transporte também, as despesas pessoais, né? O transporte, 6,73% para o mês de fevereiro de 2020, a alimentação quase 6 pontos percentuais e meio e despesas pessoais quase 5% de reajuste. Como colocar tudo isso, professor, no salário, no orçamento? Não cabe. Enfim, a pergunta que na verdade que eu faço para o senhor é a seguinte:
há como cortar gastos que, de certa forma, ainda permanecem, que muitas vezes são de necessidade básica, embora seja uma redundância minha dizer são necessidade básica, necessidade básica não tem como cortar. Mas há como cortar ainda mais, como a pessoa deixar de ser pagadora para ser uma pessoa poupadora, por exemplo. Eu digo assim, a verdade é que não encaixa no orçamento. Constantemente eu utilizo um conceito econômico que chama-se custo-oportunidade. Custo-oportunidade é custo de sacrifício, é custo de perda. E é isso que a gente tem feito muito nesse atual momento. Nós estamos escolhendo uma coisa pela outra. Nós estamos readequando. E quando eu falo readequar, a gente começa a tomar posição. Para manter o filho na faculdade ou na creche ou levar assistência à saúde, automaticamente eu tenho que parar a compra no vestuário, eu tenho que parar de jantar fora, eu tenho que parar de usar muito carro. Eu faço escolhas nesse momento. E já antecipo que muito provavelmente o Grupo Transporte vai dar um salto agora em relação ao preço dos combustíveis no mês de março. Por quê? Porque o impacto até agora, ele é muito, vamos dizer assim, marginal, como eu costumo dizer, ele é muito significante. Ele é muito mais motivado, esse resultado, pelas passagens aéreas, ele é muito mais pelo transporte escolar, ele é muito mais pela lavagem que está impactando aqui, não pelo preço em si dos combustíveis. Então a tendência é de alta. Como a tendência na alimentação também é de alta em relação ao impacto do dólar. Lembrando que nós estivemos aqui na UFN TV em plena greve dos caminhoneiros. Temos um debate e a gente viu como os preços se alteraram. Não só do tomate, não só do hortifruti, mas também da carne, que é uma necessidade básica, também o preço do pão. E isso pode vir, voltar a acontecer, dependendo a extensão que essa crise vai ser. Nós temos também um período de estiagem muito forte, né? Prolongado. Para o sul do Brasil, nós já ultrapassamos aí, com certeza, mais de 18 dias. Eu falo sem que chuvas. As perdas são na casa já dos bilhões. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Que impacto isso vai ter na economia, e principalmente para o índice do custo de vida, por exemplo, no mês de março, que acredito que o senhor vai estar conosco aqui para divulgar. Com certeza. Vamos pegar um efeito sazonal bem claro. Quando eu tenho uma safra, o nosso grande mercado, além de eu ter uma estiagem, vamos supor que eu não tivesse estiagem nesse momento no Rio Grande do Sul e boa parte do Centro-Oeste. O meu grande mercado consumidor, que é a China, que demanda muita proteína, até pelo hábito de alimentação do chinês, o frango, farelo de frango, frito frango, tá? Ele até há pouco tempo, até a semana passada, ele estava fechado em relação ao coronavírus. Fechado. Eu não tinha para onde escoar a minha produção, porque o principal mercado consumidor resolveu não comprar de mim. Agora o mercado começou a abrir as portas. E quando ele abre as portas, eu estou com uma estiagem, que não chove basicamente, significativo, há 45 dias. Então eu vou ter perdas na produção. Eu vou ter uma redução de oferta, no caso da soja, só que essa redução de oferta, que deveria significar um preço mais alto, isso não vai acontecer, porque o meu mercado consumidor não está comprando como efetivamente ele comprava. Então eu vou ter perdas irreparáveis na agricultura. E vou ter perda de arrecadação de ICMS, eu vou ter perda de arrecadação de ISSQN, porque as pessoas vêm comprar nos municípios. E o ICMS, as pessoas também pagam o imposto. E é repartido entre o Estado e também o município. Lembrando que o PIB gaúcho ele é motivado pela agricultura e pela pecuária. E querendo ou não, o país também. Nós somos ainda um país, desde o século XIX, que ele é agroexportador, basicamente. E quando eu atinjo a agricultura e meu mercado consumidor é atingido, a economia está para um colapso. E não é só soja. Gente, suco de laranja vai para a França. Um exemplo, a gente exporta pêssego, a gente exporta cacau, a gente exporta algodão do oeste do Paraná para a empresa têxtil. Da empresa têxtil não demanda algodão. Por quê? Porque não tem para quem vender. Porque o mercado consumidor, o qual ela está inserido, as pessoas estão em casa e não estão saindo em função de uma pandemia. Daí o ciclo econômico começa a ocasionar o quê? Desemprego, baixa de renda, preços elevados e atinge principalmente aquelas camadas mais baixas. Mostra exatamente por que a economia está totalmente interligada. Márcio Santos, coloca para nós na tela aqui de novo o índice do custo de vida em fevereiro, só para a gente retomar, para quem não conseguiu acompanhar o universo acadêmico desde o começo, a gente está vendo aí, é o menor dos últimos 5 anos, você está observando aqui, ele chegou a 1,28 lá em fevereiro de 2015, em fevereiro agora de 2020, 0,1%, então esse é o índice do custo de vida em Santa Maria. O nosso salário, né, aquilo que a gente ganha, desvalorizou 0,1%. Eu costumo dizer que nós estamos empobrecendo, na verdade. Perfeito, é a denominação. Então estamos empobrecendo 0,1%. É pequenininho, é um pouco,
mas é a menos, é 0,1%. Professor Matheus Froza, que coordena o índice do custo de vida aqui em Santa Maria, obrigado pela sua participação neste primeiro bloco para falar do índice do custo de vida. O senhor vai permanecer conosco? Vamos porque lá. eu quero que o senhor explique para nós. Esse sobe e desce do dólar em épocas, por exemplo, de coronavírus, porque a gente viveu também uma semana muito intensa na Bolsa de Valores. E também de que maneira essa pontuação da Bolsa de Valores, a porcentagens, os circuit breakers influenciam no meu, no seu, no bolso de quem está acompanhando aqui. Nós já vamos voltar aqui ao Universo Acadêmico. Vamos lá. O Universo Acadêmico vai para o intervalo, mas antes você confere imagens de 2 aulas inaugurais que ocorreram nos conjuntos 1 e 3 da Universidade Franciscana. Esta foi promovida pelo curso de Biomedicina e tratou sobre a atuação do biomédico na vigilância epidemiológica e no diagnóstico de viroses. Nem todos os vírus são igualmente transmissíveis e nem todos eles são igualmente letais. O convidado para falar sobre o tema foi Pablo Sebastião Brito de Oliveira, que é graduado em Biomedicina pela Universidade Franciscana. A aula ocorreu na quarta-feira no Salão Azul, que fica no Conjunto 1. Na quinta pela manhã, foi a vez do curso de Fisioterapia, na sala de conferências do 10º andar do prédio 17, no Conjunto 3. O assunto que recepcionou alunos e professores do curso foi o uso da tecnologia pelos profissionais da fisioterapia. Uma das palestras foi com o professor do curso de jornalismo da UFN, Maurício Dias. Ele falou sobre vida universitária na era das mídias sociais, prejuízos da exposição de si e do outro, além do professor Alexandre Zamberlan, do curso de Sistemas de Informação da UFN, que trouxe o tema Boas Práticas na Internet e os novos sistemas inteligentes usados contra o cidadão. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Estamos de volta com o programa Universo Acadêmico, aqui pelo canal 15 da NET Santa Maria, pela UFN TV. No primeiro bloco a gente anunciou, né, o índice do custo de vida em Santa Maria, que ficou em 0,1% para o mês de fevereiro de 2020, o menor nos últimos 5 anos. Agora chegou a hora da gente conversar um pouco mais com o professor Matheus Froza. Ele é nosso convidado, ele é professor do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade Franciscana, professor, e está conosco para explicar o sobe e desce do dólar, professor, mas principalmente o papel desempenhado na economia mundial por conta das bolsas de valores. Nós tivemos uma quinta-feira, professor, extremamente nervosa. Turbulenta. Eu diria quase que esquizofrênica. Sim. Por conta do mercado financeiro. Um sobe e desce, tanto que o dólar, pela primeira vez na história do Plano Real, chegou a custar mais de R$5. R$5,02, para ser mais exato. O dólar é um assunto para daqui a pouquinho. Professor, eu vou colocar na tela aqui, o Jefferson Andrade está na produção do programa, e ele vai colocar para nós agora, por exemplo, o site, né? Neste momento, a negociação da Bolsa de Valores. Lembro que o Universo Acadêmico é um programa gravado, então nós estamos colocando como está o comportamento. A posição no dia de hoje. Perfeito, a posição na quinta-feira, dia 22 de março. Neste momento a gente pode observar, professor, vários pontos em verde, alguns em vermelho, né? Essa alteração não é o Jefferson quem faz, isso é o mercado financeiro lá.
Explica para nós, professor, na verdade, é por que ampliada... o que aparecem os pontos vermelhos e os pontos verdes? Na verdade, o ponto vermelho, que é o que nos interessa nesse momento, que é o quanto a bolsa está caindo. Aqui no vértice, aqui eu tenho, na verdade, a quantidade de pontos. Para quem não está nos assistindo, ela está fechando em média 72 mil pontos e a expectativa era acima dos 100 mil. Na verdade, era 106 mil pontos. Chegamos a expectativa. Ali, ó, ali tem um 100. Aqui, 100 mil pontos. O que significa isso? O que são os pontos? São as negociações que ocorrem dia na Bolsa de Valores. Mas o principal índice dessa bolsa chama-se índice Bovespa, da B3. O que é o índice Bovespa? São as ações mais negociadas na Bolsa de Valores. E de maior negociadas e de maior liquidez. Ou seja, elas que balizam esses que mostrava anteriormente ali. Aqui é o índice Bovespa, que pega as ações. E que significa isso? B3 é o Brasil Bolsa Balcão. Questão dos pontos. O que ela diz? Ela dá um indicativo do aquecimento do mercado. Pontos vermelhos são quedas, pontos verdes são altas. Então, neste momento, eu tenho muito mais quedas na bolsa do que altas, motivadas principalmente, exemplo, Petrobras, questão do combustível, o grupo JIF dos irmãos Batista também, que é o maior produtor de proteína animal do mundo, os grupos também ligados ao setor do vestuário, grupo Riachuelo, Magazine Luiza, grupo Renner, grupo C&A, que também tem quedas, baseadas em quê? Em expectativa. O avanço da doença do coronavírus leva as pessoas a não consumirem, leva as pessoas a não abastecerem os seus carros, tendência de queda nas ações da Bolsa de Valores. Sim, tudo isso aqui que a gente está vendo, professor, na verdade, então é provocado pelo coronavírus, por essa expansão na verdade, essa divulgação de pandemia do coronavírus. Na verdade, o start principal não era o coronavírus no primeiro momento. O start era a briga entre Rússia e Arábia Saudita e a questão do petróleo. Mas o coronavírus potencializou na verdade, a quebra no mercado. Eu não tenho dúvidas disso. Resumindo para quem é investidor, está na hora de comprar. Eu preciso comprar Petrobras, eu preciso comprar varejo, eu preciso comprar JIF. Tá? Para tentar recuperar, não amanhã, tá? Recuperar para os próximos 90 dias, 120 dias. O mercado está turbulento. E a grande novidade vai ser como vai acordar o mercado na sexta-feira. Sim. Como vai se comportar o mercado chinês, que está reabrindo também depois de um bom tempo parado. Na verdade, o que a gente tinha na tela aqui também, professor, é tudo uma situação de especulação, né? Especulação. Olha aqui, novamente, a questão do vermelho. Aqui está uma escala menor. Eu tenho mais pontos vermelhos do que pontos verdes numa escala. Sim, aqui nós temos, na verdade, desde o início de março. De março. Lá de 6 de março. O que eu digo assim, e quando a bolsa entra em circuit break, ela para, porque as quedas, primeiro 10%, ela para 15 minutos. Se persistir mais 5, chega a 15, ela para por 30 minutos. Sim. E se houver uma nova queda, a bolsa fecha. Em comparação, já aconteceu 2 vezes nesse ano. E eu posso estar indo para uma terceira. Então, nesse aspecto, a crise atual ela é muito mais impactante que a crise subprime, a crise de 2008. Quando o senhor fala em circuit breaker, é o fechamento por completo. Param-se os negócios. Isso ocorreu 2 vezes na quinta-feira, algo que não ocorria desde outubro de 2008. Da delação da gravação do Joesley Batista ao Temer. Também. Professor, como é que isso vai repercutir no meu bolso, no seu bolso, já está. enfim? Eu acho que já está repercutindo. Mesmo que nós não tenhamos ações na Bolsa de Valores? Não, na verdade, a economia globalizada é interligada. Eu acho que já está repercutindo nos preços. O combustível é um exemplo disso, que já está ocorrendo. Isso já está chegando nos preços das mercadorias, isso já está chegando no álcool gel, nas máscaras, nos itens de saúde. Então, essa preparação a gente já está sofrendo aos poucos. Só que tudo tem um tempo para chegar. Lembro que a crise de 2008 ela acontece em 2008. Mas, de fato, a crise ela foi atenuada por uma Copa do Mundo em 2014 e uma Olimpíada em 14 e uma Copa do Mundo em 2016. Uma Olimpíada em 2012 em Londres, mas depois uma Copa do Mundo em 14 e uma Olimpíada em 16. Em 16 que atenuou, principalmente com obras internas aqui. Daí a grande crise ela vem com efeito político e nós entramos em decadência 17, 18, 19 e ainda 2020. Sim. Segue esse gráfico aqui, eu volto a dizer para vocês, o universo acadêmico ele é gravado, então essa imagem que a gente está vendo é da Bolsa de Valores da última quinta-feira, um dia em que o mercado financeiro viveu grande turbulência. Professor,
Lá nos Estados Unidos, o Donald Trump fechou os aeroportos norte-americanos para chegadas de voos da Europa. Pô, nós estamos aqui na América do Sul, nós estamos na América Latina. Não estamos geograficamente junto a eles, mas isso vai respingar aqui na América Latina. Quando os Estados Unidos, que é um país que produz vacina, é um país que tem um conhecimento muito grande em saúde, tá? É referência em saúde, para um jogo da NBA, que é outro indicativo, é sinal que as coisas não andam bem. Quando eu estou fechando a minha fronteira para voos vindo da Europa, é sinal que as coisas não andam bem. Então, sim, eu preciso estar com sinal de alerta. A minha grande surpresa nesse momento que eu não consegui entender do mercado ainda, ou de quem não está vinculado ao mercado, da onde vai vir essa solução? Talvez, estou especulando aqui, talvez de Cuba. Talvez é outro lugar, é referência em saúde pública. Não são muitos no mundo. É alguns centros da Europa, nos Estados Unidos e Cuba. Que eu tenho referência em pesquisa. O Brasil também tem referência em pesquisa. Sim. E nós temos o SUS aqui, que é muito forte, que nos dá uma guarnição por trás. Então, nós temos que levar uma série de aspectos. Mas, hoje em dia, no meu entendimento, está nebuloso ainda. Eu acho que vai ter uma visibilidade melhor a partir de 31 de março. E por que 31 de março? É se o vírus, de fato, chegou numa proporção significativa no Brasil. E no Rio Grande do Sul. Daí, sim, a gente vai conseguir avaliar, de fato, qual é o impacto que isso está causando na economia. Perfeito. Bom, que fique claro, então, para as pessoas que nos acompanham, professor, quando a Bolsa desvaloriza lá 15%, 20%, significa que as 100 ações mais cobiçadas, mais negociadas, exatamente, tiveram uma desvalorização dessa porcentagem. Sim. E aí, por isso é que a Bolsa chega, então, a uma queda, né, nessa quantidade. Quero agora, professor, falar com o senhor a respeito desse personagem que o Márcio Santos está colocando na tela aqui para nós, ó. Uma nota de $10, né? A gente está vendo aí, não posso revelar quem é o dono dessa nota de $10. Que hoje vale R$50. E nos salvou aqui na UFN TV, hein? Ele nos salvou aqui na UFN TV. As imagens são do Manuel Vicente, já indico que a nota não é do Manuel Vicente, apenas as imagens. Professor, o dólar, ele tem esse sobe e desce. Por que ele chega na casa dos R$5,02, depois ele retorna para 4,84, 4,85, 4,90? Por que tem essa oscilação? E, por exemplo, por que ele chegou a R$5,02 hoje, batendo um recorde histórico no Plano Real? A explicação parece simples, oferta e demanda. Eu tenho pouca oferta de dólar no mercado hoje, o que faz o dólar disparar. Mas o que está por trás dessa pouca oferta? Especulação. Hoje o dólar é fruto de especulação, por isso que ele disparou. Porque eu tenho uma tensão no mercado. Mas que especulação é essa? Até para quem não conhece isso, professor, possa entender. Sim. Para quem não é do mercado financeiro, para quem gosta de economia e tenta entender. Eu estou exportando muita soja para a China. E o mercado consumidor fechou, a China fechou. Eu preciso de dólares para pagar o meu fornecedor. Hoje, automaticamente, eu não estou vendendo. Então, eu não preciso. Correto? Então aumentou a oferta de dólares? Não. O que o pessoal fez? Ele restringiu a oferta para manter o preço. É isso que está acontecendo. E eu estou demandando muito dólar também. Por quê? Porque a bolsa está muito volátil. Então eu tiro meus investimentos no mercado de ações e passo a comprar dólar. Eu tiro meus investimentos de exportação e passo a comprar dólar. Por quê? O dólar é moeda forte. É que não me dá perda. E eu começo a comprar dólar para garantir que eu não tenha perda futura. É esse movimento que eu estou vendo em relação ao dólar. Essa disparada, por essa tensão do mercado. Por essa questão no mercado, principalmente do combustível. A questão do barril do petróleo. Estas tensões externas que estão motivadas. Por isso que é fundamental nesse momento, é sim um discurso conciliador por parte do presidente e da equipe econômica. Para acalmar os mercados e que eu tenha soluções endógenas dentro do país aqui, para que a gente possa se recuperar. Mas é outra tarefa também de mercado especulativo, de quem vive de especulação. Sim. Não significa que necessariamente o dólar precisa estar a R$5. Não precisa. Não precisa também estar, por exemplo, a R$1. Alguém está ganhando. Alguém está ganhando justamente por conta da especulação, por conta dessa procura, né? Janeiro eu estive aqui, em dezembro eu estive aqui com o dólar a 4,17. E agora eu retorno aqui no mês de março com o dólar a 5,2. Isso demonstra a estabilidade que os mercados estão. Isso demonstra a nossa perda de poder aquisitivo em relação ao dólar, que nossa moeda está enfraquecida. Então eu preciso de ações e ações rápidas para trazer credibilidade para o país, que passa por medidas de gastos públicos, mas também a relação da reforma tributária e reforma administrativa. E a regulamentação da reforma da Previdência, porque até agora ela só atingiu funcionários privados e federais. Ela não chegou no Estado e também não chegou no município. Professor, para encerrar e para mais uma vez eu agradecer a sua presença aqui no Universo Acadêmico, 3 consequências
básicas desse dia mais do que turbulento na Bolsa de Valores aqui do Brasil e em bolsas de valores do mundo, e também com o dólar chegando pela primeira vez, ultrapassando a casa dos R$5, mas retornando aí a R$ 4,80, R$ 4,90. 3 consequências básicas de tudo isso. 3 consequências básicas de aumento básico. O primeiro aumento que eu vejo, luz elétrica. Segundo aumento, eu tenho a questão saúde, medicamentos, matéria-prima da saúde. Terceiro, combustível. E quarto, ele chega na alimentação. Mas quando ele chega na alimentação é porque eu já deteriorei as demais. A gasolina já chegou também próximo aos R$5, eu já estou trabalhando em bandeira vermelha. A saúde, os medicamentos já subiram acima do permitido, daí eu chego na alimentação e reflete na carne, no pão, na massa, em todos os setores, dissemina na economia, no buffet por quilo. Então é esse cuidado, esse impacto que nós temos que prever e que não está muito bem claro. Lembrando que o governo injetou na economia recentemente 3 milhões de dólares e baixou 1,5 centavo. Então o problema não é intervenção governamental, o problema sim é mercado. Mas por trás da Bolsa de Valores, alguém está ganhando e ganhando muito dinheiro. Com certeza. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela presença aqui no programa Universo Acadêmico, com explicações não só sobre o dólar, sobre a Bolsa de Valores, mas também no primeiro bloco. O professor Matheus Froza trouxe para nós aqui, mais uma vez, o índice do custo de vida em Santa Maria. É só você voltar um pouquinho lá no primeiro bloco ou acompanhar, né, nas reprises aí da programação da UFN TV. Professor, muito obrigado mesmo pela participação aqui. Não estamos à disposição e já o mês que vem a gente já tem os impactos de fato do índice de custo de vida, já com essas interferências internas e externas que vão compor o índice de preços. Teremos números bem diferentes desses que a gente mostrou. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Até mais, então. Tchau, tchau. Pessoal, você pode acompanhar a nossa programação também no nosso canal do YouTube. Basta colocar o UFN TV lá no YouTube. E acompanhe também as nossas divulgações, as nossas publicações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. A gente vai encerrar esta edição com imagens de 2 mostras que estão ocorrendo aqui na Universidade Franciscana. A entrada é de graça, basta você acompanhar os horários, os locais e também as datas de até quando elas estarão disponíveis para a visitação do público. Um bom fim de semana a todos. Nós voltamos na próxima segunda-feira com uma programação inédita aqui no Universo Acadêmico. E eu já antecipo para você que nós vamos falar sobre imposto de renda, como declarar, o que deve ser declarado e quem deve declarar, por exemplo, o imposto de renda em 2020. Um abraço a todos, um bom fim de semana também. Tchau!